André Luiz estabelece com o Manassés, né? A semana passada, nós o vimos em contato com Josino, conhecendo o que seria a área a respeito da qual Alexandre o alertou. As reencarnações, disse a ele o Alexandre, não de todos, mas de espíritos que precisam desempenhar tarefas na realidade terrestre, elas recebem um certo planejamento. E nós terminamos a nossa conversa quando ele se endereçava até aquele ambiente onde estas tarefas de planejamento estavam sendo desenvolvidas e se deparou no caminho com pessoas que portavam uma espécie de rolo, como ele denomina, sob os braços, que o Alexandre, então, se preocupa em explicar. São mapas que são organizados para permitir esse processo de reencarnação. O André Luiz faz um questionamento a queima-roupa, sobre a hereditariedade. Não, mas espera aí, não tem influência apenas da hereditariedade, André? Não, não. E acho que agora, depois da visita, você vai conseguir entender essa situação. Tudo isto porque ele se propôs a acompanhar o Alexandre na tarefa da reencarnação do Sigismundo. E aí o Alexandre, então, foi categórico. Sem que você conheça, não dá. Sem que você tenha domínio, esquece. É preciso ter alguma informação. O que você conhece sobre médico na Terra não vai te permitir compreender aquilo que nós vamos acompanhar. Essa é a razão pela qual ele, então, coloca o André em contato primeiro com o Josino, que é o encarregado daquela área, e agora, nesse segundo momento, o Josino vai deixá-lo ao lado de Manassés. O Manassés, segundo o André Luiz, era um livro ambulante, alguém que sabia de tudo a respeito daquilo. E é caracterizado, isso fica muito claro pelos diálogos que nós vamos repassar hoje na nossa conversa, como alguém extremamente otimista, que mostrava para as pessoas que ali se aproximavam, geralmente, intercedendo em favor de outros, embora os casos que nós vamos ver hoje não sejam casos assim, tá? Mas a regra é que essa intercessão seja feita. Ele, então, ajudava a pessoa dentro desse trabalho. É um dos, certamente, muitos espíritos daquela colônia ligados àquela área com esse propósito elevado. Tá? É muito interessante nós percebermos como se dá a aproximação do André Luiz para iniciar esse trabalho, Porque antes que ele fique inteirado a respeito do que são os mapas, de como as pessoas podem preparar esse processo reencarnatório, etc., o Manassés e o Alexandre o deixam examinar dois, vou chamar de protótipos, tá? Mas, na verdade, são dois grandes exemplares do corpo masculino e do corpo feminino. Para um médico como André Luiz houvera sido no século XIX, começo do século XX, ter a visão que qualquer estudante de hoje tem a partir
dos mapas de anatomia disponibilizados em redes de computadores no mundo todo, das imagens que exames como a ressonância, a tomografia oferecem, era assim algo de maravilhar, né? Porque ele está diante de um corpo que, diz ele, só falta conversar com ele, porque tamanho o grau de perfeição, a riqueza de detalhes daqueles dois modelos que ali estão, né? E isto leva a experimentar, logo depois, um choque, né? Porque os espíritos que ali estão vão lhe dizer do quanto é importante o cuidado com o corpo que cada um de nós recebe para uma reencarnação e do quanto o espírito pode contribuir para o aperfeiçoamento de tal corpo. E aqui, nesta frase da ideia do aperfeiçoamento, necessariamente nós somos remetidos aos corpos que já abrigaram espíritos na face da Terra. Nós vamos sempre ficar restritos àquilo que nós conhecemos, a imagens, a levantamentos históricos, a medidas, etc., porque o espírito já ocupou corpos que, à primeira vista, não parecem ser corpos destinados a abrigar espíritos, né? Quem de vocês se recorda, quando abrindo o estudo de A Gênese, nós vimos um documentário da BBC a respeito das raças que anteciparam a vinda do Homo sapiens, daquelas espécimes que ajudaram a permitir essa aproximação. Então, o afarensis, o neandertal e outros corpos cujos exemplares os museus, eventualmente as escolas de estudos anatômicos possuem para registro, eram corpos completamente diferentes dos corpos que os nossos espíritos usam na presente reencarnação. Tá? E certamente, se ligados à Terra desde a sua fase de planeta primitivo, nossos espíritos podem sim ter se valido de corpos assim para as suas experiências. E é interessante porque o Manassés coloca as coisas no sentido da nossa contribuição ao processo de melhoria de tais corpos. É uma coisa que não está posta, né? Não está posta em textos sagrados? Claro que não, claro que não. Por quê? Porque os textos sagrados partem de colocações, de ponderações de espíritos que não detinham conhecimento a respeito das questões científicas. E a prova mais evidente desta contribuição do espírito, etc., é que nós conseguimos, graças a esse envolvimento, etc., ter hoje um detalhamento dos corpos humanos, permitindo a intervenção com medicamentos que fazem efeito muito particularizado em certas áreas do corpo, porque elas são conhecidas. Isso vai dando a característica da coparticipação do espírito no processo da criação. É muito, muito interessante. Tudo aquilo que nós estudamos na primeira parte de Evolução em Dois Mundos apontou para isso. Apontou para isso. E agora o André Luiz, então, se maravilha, porque ele está ali examinando esses dois modelos, esses dois protótipos, e fica encantado, fica encantado. Ele se concentra particularmente nos órgãos reprodutores, tá? Então eu vou começar exatamente desse ponto, depois que ele descreve o que viu no homem, no corpo, na anatomia do corpo masculino, na anatomia do corpo feminino,
quando ele, então, para e diz, eu não consigo... Primeiro, estou aqui abismado, né? É alguma coisa, eu estou estupefato com isso que eu estou vendo, né? É uma visão que eu nunca imaginava poder ter. Para mim, o corpo humano não tinha essa relevância que eu agora estou sendo chamado a observar. Então, isso para mim realmente é muito, muito interessante. Como é interessante também constatar que ele faz uma descrição anatômica que um médium que não havia concluído o ensino primário da época, mas seria o equivalente à metade do ensino fundamental nos nossos dias, um médium não tinha condições nenhuma de saber, mas nenhuma mesmo, não havia livro quando esse nosso texto foi escrito que permitisse ao Chico se informar a respeito das descrições anatômicas que o André Luiz faz. Então, é mesmo o médico que conhece e vai descrevendo, vai falando, vai mostrando aquilo que lhe chama atenção e se concentra nessa parte. Aqui há um detalhe muito interessante, muito curioso, porque ele vai desencadear um conjunto de reflexões que André Luiz tenta particularizar e Alexandre e Manassés tentam dispersar. É muito interessante, ele faz um movimento reducionista, primeiro em relação ao pai, e recebe um corte assim bem direto, e depois ele tenta entender certos comportamentos e recebe o segundo corte. Olha, para, não é por aí, não é por aí. Né? Não é por aí. Então, vamos começar justamente nesse ponto. Ele diz para o Alexandre, é forçoso confessar, porém que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes, as emanações brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário de luz. E ele se volta para Alexandre, e Alexandre, então, explica para ele, olha, na crosta, em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade são terrestres, são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. E André, então, faz uma síntese. Puxa vida, agora eu entendi esse chamado caráter sublime das energias sexuais. Eu não havia tido essa visão. Eu não tinha pensado em algo assim, né? E essa comparação que o Alexandre faz, ela tem todo um propósito de estabelecer uma distinção muito clara, porque a ideia religiosa é a ideia de desprezo do corpo, como se o corpo não tivesse importância alguma. E aguarda-se o estado celeste, extracorpóreo, em que a alma, e assim que se anuncia, vai habitar paraísos, delícias, etc, etc, etc.
A visão espiritual é frontalmente oposta, né? A realidade espiritual é conquistada a duras penas. Ela é fruto de muito esforço. Daí porque ter a reencarnação como meio para educar-se divinamente, como a gente viu na semana passada, é algo que encanta, que deve ser buscado, ansiado, né? Como o André começa a mudar a sua sintonia mental, ele recebe aí um primeiro corte do Alexandre. Diz: olha, deixa para lá, relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências, das lembranças menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Essa visão do espírito mais avançado é fenomenal, porque a nossa tendência é a da crítica, é de, na hora, apontar em outro o defeito que talvez seja nosso. É rápida essa postura que nós adotamos, é a falta da evolução. Então, nós sofremos com isso, porque a gente já vai, puxa, quem eu vou pendurar nesse galho? E diz: olha, não pendura ninguém, não lembra, não volta, e nem você mesmo, não volta, isso não é legal, tá? Quem adota postura inadequada já sofre por si mesmo. E se ele já tem um sofrimento, deixa que o sofrimento o ajude. Não vá remoer. Por quê? Bom, por uma questão muito, muito simples, já que a gente pode, a esse ponto, compreender, se pratica é outra conversa. Nós temos tantas imperfeições como as que apontamos em qualquer outro. Não as tivéssemos, não estaríamos na reencarnação, num mundo de expiação e provas, lutando com as nossas próprias dificuldades. Então, é algo assim, natural. Nós somos espíritos em processo evolutivo. E essa é a razão pela qual o defeito que o outro tem, se eu não tenho, é ótimo para mim. Mas e os que eu tenho? E as virtudes que ele tem? Então é melhor não ficar cutucando, né? O Alexandre deixa que ele pare de ficar evocando isso, porque não vai ajudar, não vai ajudar. E eu disse para vocês que havia tido um outro corte, e esse corte eu vinha numa narrativa, acabei pulando, deixando para trás, porque voltaria, porque quando ele falou do pai, ele falou do pai para o Alexandre, tentando dizer: puxa, meu pai foi resgatado, talvez tenha sido resgatado por minha mãe, não tinha esse detalhe, lá de regiões umbralinas extremamente amargas, sofridas, né? E meu pai, então, era alguém que certamente não teve amparo. E o Alexandre constrói duas grandes afirmações que tentam sepultar qualquer espécie de juízo. Como o André agora voltou a tentar fazer juízo, ele quitou a situação. Voltando um pouquinho, quando ele fala sobre o pai, então o Alexandre diz para ele: olha, se ele era uma criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecendo após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem trabalho intercessório. Então, era alguém com razão esclarecida, isto é, já tinha uma compreensão da realidade que o espírito precisa cumprir estando na Terra, não era alguém totalmente desprovido dessa compreensão, houve uma intercessão. E depois diz para o André Luiz: se ele, porém, era uma criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual
não teria regressado em condições amargurosas, pode ter certeza que os espíritos que trabalham na crosta ajudaram no processo reencarnacionista. Quer dizer, não falta amparo, não falta, não falta, tá? Não falta amparo. A questão é, nenhum amparo viola, nenhum amparo faz o livre-arbítrio ser jogado fora. Quando as correções se fazem necessárias, é mesmo um ajuste da lei divina, para com a lei divina. Mas é um ajuste nosso, é sempre pessoal. Somos nós que damos essa amostra. Então, a razão esclarecida, mas a gente se perdeu pela razão esclarecida. Alguém intercede por nós. Olha, não, é simplesmente um espírito em processo evolutivo. Né? Nós vimos na nossa última conversa que a esmagadora proporção de espíritos reencarna assim, sem planejamento. Né? Nas 3 categorias que Alexandre informa André Luiz, nós temos os que reencarnam em missão, e estes, tranquilamente, vêm organizando e têm amparo suficiente para isto. Os que reencarnam em trabalho, que é o que nós vamos analisar hoje, os que trazem algum tipo de amparo, mas já de condições de ajustar-se, tem lá os grupamentos específicos, e o grosso que simplesmente reencarna, desencarna, até assumir as condições dos outros 2 grupos. Porque ninguém permanece afastado do processo evolutivo, pode retardá-lo, pode alcançá-lo num momento diferente, mas esta é a lei. Esta não é uma situação de condenação, de abandono, de privilégio. Não, não, não. Evidentemente, um missionário, alguém que traz uma tarefa, não em benefício próprio, embora, no fundo, retrate justamente essa nossa vontade de partilhar ainda mais responsabilidades dentro do projeto divino, essa pessoa recebe todo o amparo para bem cumprir a sua missão. Se você está a trabalho, e aí o Alexandre disse, não, são espíritos que têm débitos e créditos, mas não são tão detentores de créditos como os missionários. Eles podem ser ajudados, sim, podem compreender esse processo. Entretanto, se estão na condição evolutiva pura e simples, aí a coisa é diferente. Mas não permanecerão estacionários. Então, ao contrário do que a nossa compreensão equivocada enquanto encarnados e dentro de algumas visões faz concluir de que saindo daqui vou ser conduzido para lá, para cá, para colar, vou ocupar essa ou aquela posição, a regra é assim muito simples, muito clara de compreender. Cada qual se empenha para obter uma cota maior de conhecimentos que lhe permitam avançar evolutivamente. Cada qual, cada um de nós. Quanto mais despertos estivermos, mais temos que trabalhar em busca de tal concretização. É uma coisa óbvia. E se retardarmos, se esse processo for retardado pela nossa própria opção, não há do que lamentar. Não há por que ficar guardando amargor, tristeza, porque não funciona assim. Feitas essas 2 considerações, a gente então vê o Manassés ao lado do André Luiz, atendendo a uma primeira pessoa. É alguém que se aproxima, que quer saber a respeito de como está o seu planejamento de voltar, tá? Como é que as coisas estão aí? E a pessoa chega
retratando uma grande frustração, né? Na verdade, ela traz uma dúvida, eu acho que é elementar em todo espírito reencarnante que não tem grandes recursos evolutivos, e por isso está aqui, né? E se eu pisar na bola de novo? E se eu falhar de novo, né? Eu temo voltar numa situação pior do que aquela que eu estou, né? Vai que eu reencarno e fracasso. Como é que fica? É tão difícil vencer na experiência reencarnatória em razão do esquecimento. E o Manassés, então, brinca com ele. Se calcula como seria difícil se nós nos lembrássemos. Quer dizer, você acha que é difícil voltar não se recordando do que fez. Imagina se você recordasse aquilo que fez. Não seria nem um pouco fácil, né? Aí aquela pessoa diz, você é otimista, diz para o Manassés. E eu não sei se consigo ver as coisas assim, né? E pergunta diretamente, o meu modelo está pronto? Né? O Manassés diz, você pode vir amanhã. Né? Eu olhei o gráfico inicial e dou parabéns porque você aceitou a orientação do defeito na perna. Você vai ter muitas dificuldades nos princípios da nova luta, mas isso vai te fazer um bem danado. E o espírito, então, concorda. Eu tenho que me defender de certas posturas, certas tentações que eu mantenho, que são inferiores, e que a perna doente vai me auxiliar. Eu vou ter boas preocupações com ela. Ela é um antídoto àquilo que tem me contaminado nas minhas experiências. E ele mostra o que tem contaminado as suas experiências. O amor próprio excessivo. Eu não vou poder ter vaidade com essa perna do jeito que será. E aí a coisa fica mais ou menos clara. Mas quanto tempo eu vou passar lá? O Manassés diz, olha, 70 anos no mínimo. 70 anos no mínimo. Você vai reencarnar, vai ter o problema que você concordou ter, o que significa que a sua locomoção vai ser difícil, a sua vida no planeta não vai ser cercada das facilidades anteriores, mas é uma opção que você faz e ela é boa. Aqui, como espíritos, nós sabemos que ela te ajudará. No corpo, pode ser que você seja um poço de lamentação. Você se julgue criatura abandonada, esquecida, mas não é assim. Não é assim. Era essa dificuldade que ele tinha para reencarnar sem a lembrança. Porque lá, na realidade preparatória da volta, ele sabe que o defeito que ele vai trazer é defeito por ele pedido, no corpo que vai receber, com um propósito superior. Aqui ele não vai se lembrar disso. E a tendência para quem era como ele, vaidoso, e que tinha um amor próprio excessivo, pode ser a de pôr tudo a perder. Pôr tudo a perder. Mas é da lei. É da lei. E ela é benéfica no sentido mesmo do esquecimento. Todos nós, na medida em que vamos conhecendo, vamos nos instruindo, sabemos que daquilo que fizemos na presente reencarnação, muita coisa nos entristece demais, demais. Muitos passos falsos que demos nos envergonham. Agora, imagine a gente voltar tendo a ciência dos passos da última existência.
porque também não temos condições de saber passos de muito mais longe. Mas da última, e que às vezes vai nos colocar no ambiente, ao lado de pessoas com as quais tivemos entreveros seríssimos. Problemas que podem ter feito como fizeram ao nosso trio. Veja como tudo vai se encaixando naquele nosso trio, né? Adelino, Sigismundo, Raquel. Vai tudo se encaixando neles. Já pensou lembrar que o Adelino foi aquele que você tirou a existência? A Raquel foi aquela que você encaminhou para o prostíbulo pela desilusão sucessiva que ela teve? Já pensou você saber que o filho que você vai carregar no ventre é o espírito responsável pela sua desgraça na existência anterior, pelos seus anos de perambulação em regiões extremamente densas da espiritualidade? Já imaginou saber que o espírito que te tirou a existência vem agora para você ensinar-lhe a amar, dando-lhe a companhia, o cuidado como pai? Gente, é desequilibrador. É desequilibrador. Só a aproximação dele já trouxe o desequilíbrio. É isso que leva o Alexandre a ter que entrar no jogo. Porque de pensar que aquilo vai acontecer, não é concretizado. Vai acontecer. Já há um desequilíbrio total, que a gente estuda para frente um pouquinho. Então, imagina agora. Não dá. Recordar disto, não dá. Então, a sapiência do esquecimento, ela é fantástica, principalmente porque seria para todos nós um problema de resgate. Quando Manassés se despede daquele espírito que foi ali saber a respeito da sua volta, ele usa uma expressão, né, que a gente já teve a chance de brincar aqui bastante, a expressão incompreendida do completista. Que diz, olha, espero que você volte para cá, depois dos 70 e poucos anos, com defeito da perna, com dificuldade, com superação, você volte na condição de um completista. E ele usa, para justificar isso, a gloriosa condição, né? O amigo mostra um certo raio, de esperança, né? Puxa vida, será que eu vou conseguir voltar com um título desse? Será que vai dar certo, né? Mas o André Luiz não se faz de rogado, né? O que é alguém completista? E ele diz, é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, diz ele para André Luiz, nós perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos na Terra fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desperdiçamos 50, 60, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, insiste ele, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos aqui. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo,
pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação. Primeiro requisito, então, né? O completista pode voltar em missão. Segundo, ele recebe um veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados. Esta é a palavra, esta é a expressão completista. Alguém que veio, venceu, apesar das limitações, e quando retorna, retorna bem recebido, e aí se dispõe a voltar para uma missão. Então, percebam que a condição em que está isso. Não é como equivocadamente, às vezes, a gente ouve falar, e isso revela falta de estudo, né? Falar em público, em qualquer lugar, exige ter domínio. No centro espírita não podia ser diferente. Boa vontade é uma coisa ótima, ótima, mas para um bate-papo entre amigos. E mesmo assim, a gente às vezes não tolera aquela boa vontade excessiva de algumas pessoas que tentam dominar assuntos que não têm informação. Às vezes é aquele assunto que você conhece. Né? Então, dizia minha avó num ditado muito antigo, não se ensina o Padre Nosso ao vigário. Né? Você não vai ensinar para alguém que tem domínio. Como é que eu vou querer ensinar alguém que tem domínio? Não, não tem nada a ensinar. Tá? Mas se isso vale para bate-papo e não é agradável, imagina para uma atividade de... Então, eu já ouvi, essa criança desencarnou cedo porque era um completista. E eu fiquei imaginando a mobilização de recursos espirituais para um missionário vir aqui ficar 3 meses, 3 anos, 5 anos. Missionário fica sem. Faz o bem. Não tem um corpo livre, embora possa pedi-lo. Não, vem e vence mais uma vez e vive sem, fazendo o bem, lutando com tudo que pode, sem apego. Ele é um espírito que já não precisa, em tese, voltar aqui para passar por experiências mais difíceis. Se as impõe sobre si, é para demonstrar o caráter do seu amadurecimento. Esse é o sentido da expressão completista. O André Luiz aproveita essa informação para refletir a respeito de 5 coisas que são fenomenais. Aqui também eu confesso para vocês, se eu tivesse que acabar agora o capítulo, eu estava feliz, porque as 5 levam a gente a pensar. Primeiro, a questão do completista, que aponta para as 2. Ele volta numa missão, então ele não volta para perder a oportunidade. Tá? A desencarnação precoce é muitas vezes fruto da necessidade perispiritual que o espírito tem e que, então, demanda a formação de um corpo a permitir-lhe reequilíbrio, de certa forma necessário, em razão de equívocos do passado, e aí essa encarnação dura pouco, retorna mais uma outra vez e outras, talvez, com um propósito claro de equilibrar-se, né? O completista não. Ele tem o equilíbrio suficiente de haver vencido. É o desejo que o Manassés fala para o Carol, você volta aqui e a gente vai te receber nessa condição. Por quê? Porque aí você vai poder voltar escolhendo o corpo que quiser, e eu tenho certeza que vai pedir um corpo pior do que aquele que ele tinha pedido, tá? Para demonstrar ainda mais a sua capacidade de vencer-se, e vai cumprir uma missão de amor, né? Você vai dar ao mundo o testemunho de amor, um testemunho que o mundo não conhece. Jesus foi para nós o exemplo sublime do amor. Os homens demonstram interesses mesquinhos, muitas vezes não claros, mas que são sempre voltados para si.
O amor não. O amor expressa a sua completa compreensão daquilo que Deus, em relação a nós, possui, que é justamente o amor, a possibilidade de avançarmos. Quando André Luiz capta isso, então ele diz, registra, né, para todos nós. Lembrei-me dos desregramentos de toda sorte a que se entregam as criaturas humanas. Em todos os países, doutrinas e situações complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. São 5 entradas pesadíssimas, pesadíssimas, e que são um retrato, uma síntese fantástica do que muitas vezes cada qual de nós acaba por praticar. Se não somamos os 5, o que já é uma aventura, de repente fazemos a conta e preenchemos dos 5, 4, do 5, 3, do 5, 2, do 5, 1. Mas a condição da criatura humana, do espírito que reencarna, é justamente isso. É alguém que volta sem ainda, muitas vezes, a capacidade, porque não a adquiriu, de entender que a reencarnação é só o meio. E vem achando que a reencarnação é o fim. Pensa, e vamos nos limitar, porque a gente precisa avançar, vamos nos limitar a 2 deles, né? 2 deles. A questão da destruição do corpo. O sujeito se acha tão dono da experiência, que decide interromper tal experiência perdendo o corpo. Se suicida. Consciente, ou, como André Luiz nos mostrou nas páginas iniciais de Nosso Lar, inconscientemente. Ah, você é um suicida. Não, eu não peguei nenhuma arma, não peguei nenhum veneno, não me atirei debaixo do trem, não fiz nada. Ah, esquece, cara, você é suicida sim. Você é suicida sim. Você destruiu o corpo. E aí, foi por isso que você ouviu as pessoas ali no umbral te chamarem de suicida. Porque você não fosse, talvez não estivesse ao lado delas. Não estivesse passando pela condição que elas estão passando. Você é igual a elas. Estava na mesma condição em que elas se encontram. E é uma questão de parar e pensar. Eu tenho que permanecer assim? Claro que não. Claro que não. Eu preciso avançar. O outro ponto que eu chamaria interessante e preocupante, né? Quando ele diz que nós ficamos enraizados, né, no apego dos quadros transitórios da existência material. Sabe, a palavra enraizar-se é fortíssima, é uma figura fenomenal. Então, é alguém que tem o apego excessivo às coisas que não seguirão com ele. Estavam aqui quando ele chegou, o que significa que ele não as trouxe. Terão que ser deixadas aqui quando ele for embora, se é que ele vai conseguir ir com tranquilidade, como todos devemos ir. O apego a coisas que são dispostas para cada um de nós a título de facilitar a nossa experiência. E só. Mas geram esse apego que se enraiza. Então, é a imagem assim nítida de alguém tão apegado àquilo que teve
à sua disposição, que costuma dizer conquistou com muito suor, com muito esforço, às vezes com muita lábia, muita tapiação também, e que ele não quer deixar, porque entende que é seu. Então, o desapego é o melhor atributo que nós podemos desenvolver. E esse desapego é generalizado. O único apego que a gente deve ter mesmo é da prática do bem. Mas em relação a tudo que é transitório, não faz bem. Não faz bem, desequilibra. Né? O André Luiz evoca essa situação porque o Manassés vai lhe dizer, esse tipo de pessoas que você coloca se constitui mesmo a regra. Mas o completista é a exceção. Ele usa, para justificar essa sua afirmativa, a palavra raríssimos. Raríssimos. Né? Pois esses vivem em equilíbrio espiritual. Equilíbrio espiritual. Eles passam no mundo e são anônimos no mundo. Anônimos. Né? Não tem destaque, não tem nada. Eles não têm ficha de propaganda terrestre, como ele usa na expressão, mas ele tem um lastro, eles possuem um lastro de espiritualidade superior que assombra. Assombra. São criaturas que efetivamente fizeram a sua parte. Né? E aí, o Manassés conta para o André Luiz. Sabe que faz muito tempo, né? Ele usa a expressão muitos anos, que eu me empenho para ver se eu consigo essa condição de completista. E até agora só estou na fase da preparação. Só na fase da preparação. E aí, André Luiz, então, bom, se você não é, né, não teve esse sucesso, você conheceu alguém? Ele disse, nossa, conheci, sim. E ele escolheu um organismo irrepreensível. Eu imagino a cara que o Manassés fez para ele. Porque ele diz assim, olha, nenhum dos que eu tenho visto partir, então significa que ele conhecia mais de um, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram, sim, providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, o equilíbrio, a durabilidade e a fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal. Eles não queriam ser bonitos, ter apresentação física muito primorosa, porque era importante mostrar a beleza das suas almas, dos seus espíritos. Dos seus espíritos. Então, se você acha que um completista vai voltar na condição de detentor de um corpo, esquece. Esquece. Os que eu conheci, saindo daqui, todos pediram corpos com limitações. Pediram experiências difíceis e a gente entende a razão. São espíritos que já estão encerrando um ciclo de experiências num planeta como a Terra. E tem diante de si a oportunidade de trabalhar em outros estágios, em outras situações, cumprindo outras tarefas. Então, fica desnecessário voltar a trabalhar no planeta Terra na condição de quem reencarna aqui. Está liberado.
olha, quitei-me. Na experiência de expiação e provas, estou livre. Dela estou livre. Posso passar para de um mundo feliz? Com toda certeza. Lá vai desenvolver um aprendizado tão rico quanto aquele que desenvolveu no período em que esteve nos mundos de expiações e provas. E vai se habilitar depois de vencer todas aquelas etapas a ocupar um espaço em mundos celestes. E assim, nós vamos então chegar à condição, quando vencermos tais etapas, de poder receber tarefas que já não sejam mais tarefas circunscritas, mas sejam tarefas amplificadas. Serão aqueles que, em nome do Pai, cumprirão a sua vontade em relação a tarefas que nós talvez nem consigamos compreender. Então, olha como há uma logicidade, que nós, por não entendermos, por não conhecermos, por não nos aprofundarmos, etc., havia um momento em que essas informações teriam que chegar, e chegaram, nós agora, então, temos uma advertência forte, forte mesmo. A oportunidade encarnatória de que dispomos é a melhor que já tivemos. O que nós temos que mobilizar do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa saúde, da nossa preocupação para bem cumprir aquilo que nos propusemos a desempenhar, tem que ser a regra. Tem que ser a regra. Não acredito, né, que, à maneira do Manassés, nós também devamos esperar para nos tornarmos completistas. Mas acredito que já perambulamos ao lado de espíritos assim. E a conduta deles nos assombra. Nos assombra. Por quê? Porque ela não tem nada a ver com a conduta que às vezes nós achamos adequada. Puxa, ele é um bobo, né? Não revida nada. Olha, talvez ele já tenha muito mais esperteza do que nós imaginamos, porque o bobo que vai revidar é que vai se arrepender. A ideia é nunca revidar. Oferecer a outra face. Ah, eu vou disputar, porque eu não posso. Não, não. A ideia é não disputar. É não disputar. Por quê? Porque o transitório enrosca. E se enrosca, não avança. Não avança. Depois que o André Luiz, então, para pensar sobre tudo isso, que eu digo para vocês, é uma informação tão bonita, tão rica. E num livro como Missionários da Luz, é de uma importância enorme para nos esclarecer. Para nos esclarecer. Porque há movimentos cada vez maiores no sentido de impedir o regresso de espíritos que muitas vezes tenham defeitos que se mostrem como dificuldades para a experiência encarnatória. Mas tais defeitos, tais limitações podem ter sido pedidas pelo próprio espírito, que vai encontrar a barreira de espíritos que o acolherão despreparados para isso, totalmente despreparados para isso. E aí, então, vão propor, como há legislações em muitos lugares no mundo, que a gravidez de espíritos com situações assim sejam interrompidas. Por quê? Porque vai voltar alguém que vai dar trabalho. Como se a reencarnação num mundo como o nosso não trouxesse trabalho. Foi por isso que, antecedendo a todas essas explicações que André Luiz recebe, o Alexandre o preveniu sobre a paternidade e a maternidade. E ele conclui, depois de examinar aqueles dois copos, olha, presta atenção, é sério demais. Então, contribuir para o retorno de um espírito significa assumir para com ele um compromisso de muito trabalho,
de muita dedicação, né? Mas há situações em que os pais nem esta dedicação querem ter. E isto destaca, né, o quanto ainda a nossa jornada está longe para avançar. O Manassés fecha todo esse raciocínio dizendo para o André Luiz o seguinte: as mentes juvenis, quais crianças no mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, principalmente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa, distrair no caminho da realização da vontade divina. Seja feita a tua vontade, não a minha, não a minha, né? Infelizmente, a nossa postura é de cutucar pedindo a nossa vontade. Agora, o que é isso? É a mente juvenil, é o espírito jovem, ainda não amadurecido, que entende que as suas vontades têm que ser satisfeitas. É a criança. É a criança. Né? A criança birra, faz birra, e se não é educada, a vida da família vira um terror. Por quê? Porque enquanto ela não for atendida, ela não vai parar. Como assim? Como assim? Não, ela é desse jeito. Não, não é. Não é, não. Tá? E se for o papel do pai e da mãe, é de corrigir. Mas ela não pode ser contrariada, porque, do contrário, nós teremos um inferno em casa. Bem-vindo ao inferno. Eu já deixaria a placa na porta, né? Bem-vindo ao inferno. Aqui não é não, e está resolvida a questão. Tá? Porque nós somos mentes muito infantis ainda. Né? Achamos que a coisa é diferente. Em seguida, ele foi para um lugar onde estavam sendo feitos desenhos. E é muito interessante porque ele vê pequenas peças, pequenas telas, demonstrando peças do organismo humano ordenadas ali. Ele achou que estava num centro de anatomista, sabe? Eu não sei se algum de vocês já entrou num laboratório de anatomia, perdão. É uma sensação um pouco esquisita, porque nos vidros, às vezes no aquário, no tanque está um corpo integral. A gente olha, está ali um corpo, né? Depois você olha para as estantes, as mesas onde são feitas as análises, etc., e você vê coração, rim, pulmão, vai olhando, mão. Caramba, o que é isso? Onde eu vim parar? O André Luiz olha e fala, peraí, eu estou num centro de anatomista. Uma porção de gente trabalhando aqui, desenho de membro, tecido, glândula, fibra, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Aí o Manassés explica para ele. No serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. É por isso que nós temos aqui centenas de técnicos que trabalham, olha as duas palavras que aparecem aí, no ano que o livro foi escrito, em embriologia e em biologia. Eles tentam orientar as experiências individuais daqueles que chegam aqui. Puxa, o André Luiz faz uma expressão, né? Então é difícil demais, é complexo demais reencarnar. O que o Manassés, então, sintetiza para ele de maneira muito bonita. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens
embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói um lar e organiza plantas prévias. Puxa, que poder de síntese. Se você está numa condição primitiva, qualquer oca serve. Qualquer cabana abriga. Qualquer caverna protege. Porém, quando você avança, você busca ter habitações mais sofisticadas. Poxa, é isso que acontece aqui. O espírito vai avançando e vai descobrindo que quanto mais ele trabalhar nos detalhes, pode ser melhor para ele. E longe disto representar, então, escolher a melhor casa que tem. Um corpo perfeito, sem nunca ter doença. Sem... Não, 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 não. Não, não. Agora o espírito já amadurecido pede mesmo a casa com problema, que tem infiltração, que falte isso, que não falte... Não... Por quê? Porque com essas limitações eu vou me ater àquilo que eu vim fazer na Terra. Eu estou numa nova oportunidade encarnatória para melhorar, e melhorar para valer, para valer. Chega ali a nossa apresentada agora pelo nome Anacleta, né? Os nomes de André Luiz assustam um pouco, né? Manassés, Anacleta, Eusébio e outras coisas. São nomes do século XIX, século XX. Às vezes, né, se ele escrevesse nos nossos dias, talvez os nomes fossem outros. Porém, ele se vale lá e dá o nome de Anacleta, que judiação, né? Bom, esse foi o nome com que ela está sendo chamada lá. Quem sabe o pai agora escolhe alguma coisa melhor, né? Não sei o que poderia ser melhor, acho que tudo pode ser melhor, nada contra quem tem o nome de Anacleto, por favor, né? Senão, hoje em dia, a gente precisa tomar um cuidado danado. Quem chama Nazil não precisa ficar muito preocupado com o nome complicado, né? Porque Nazil já é complicado escrever. E se eu for soletrar, fica pior ainda, né? Eu já uso, às vezes, a expressão I de ilha, Z de zebra, L de lápis, e aí a pessoa cresce isso no meu nome, né? Mas o senhor tem zebra no nome? Não, 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 é Nazil com Z. Se eu lembrasse da cartilha que eu fui alfabetizado, era Zabumba. Mas como Zabumba o sujeito não sabe o que é, e não vai adiantar eu falar de Zabumba, eu uso zebra, né? E é uma loucura. A pessoa no telefone, né? Agora deram de errar, não Nazil, mas o Canarim também, né? A única coisa que acerto é o Júnior, porque acho que deve ser mais conhecido. Então, eu recebo correspondência que, confesso, como é de cobrança, eu poderia recusar, mas não sou eu. Não sou mesmo, esse nome não é o meu, porque essa questão de dizer aí que sou eu com esse nome, não. Vem Tanarim, vem Canarinho, vem Anazil, etc, etc. Coisas que eu vou fazer o quê? Eu brinco com os alunos em sala de aula, digo, olha, nunca me apresentem trabalho com capa. Eu nunca recebo trabalho com capa, né? Primeiro que digo que é um desperdício de material. Me interessa o conteúdo, não a capa. Nunca prestei atenção em capa, nem de livro, né? Nunca comprei livro pela capa, eu compro livro pela orelha. Eu vou ler a orelha. Se tem orelha, sim. Se não tem orelha, eu leio o prefácio. Paro ali, leio o prefácio. Quem apresenta o livro, o que fala? Maravilha. Tá? Se eu tiver dúvida, vou no sumário. Mas se não, é isso que eu faço. E aí a pessoa, então, faz a capa para me entregar o trabalho. Erra o meu nome. Professor, e erra o meu nome. Quer dizer, a partir daí, você acha que eu vou ler o trabalho com que ânimo? Né? Errou o meu próprio nome. Meu próprio nome. E eu entrego no primeiro dia que eu conheço um aluno, no primeiro dia de aula, eu entrego um plano de ensino
com o detalhamento de todas as minhas aulas durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende do tamanho da disciplina. Então, olha, eu vou dar aula aqui todos os dias, eu tenho um cuidado detalhista, ponho lá o dia, a literatura que eu vou usar, toda. Então, o cara perdeu minha aula, ele sabe onde eu estava, não tem problema. E está meu nome, começa com a disciplina e meu nome. Vai copiar, copia errado. Põe errado, então não me entregam com a capa, não quero capa. Não tem porque vai errar, né? E, às vezes, erra meu nome e não se aproximar de mim. Professor, eu não consigo lembrar direito do seu nome. Não tem problema, chama de Júnior, tá bom? Ah, Júnior é fácil. É. Meu pai não gostava de chamar Nazil. Tinha horror do próprio nome, né? Porém, machista como era, achou que o filho tinha que ser Júnior, né? Podia ter sido filho, era uma questão de opção. Ele ficou com Júnior. Tudo bem, eu não passei adiante. Não gosto do nome Nazil, eu não tenho nada contra. Acho que podia ser melhor, mas não tenho nada contra. Então, não posso zombar da Anacleta, né? Porque estou na mesma condição. Nazil, Anacleta e outras que aparecem aqui. Manassés, que é outro que também já me deixou aqui com saia justa, né? Manassés é coisa interessante. Mas chega lá a Anacleta e ela fica assim, super preocupada, né? Porque o Manassés diz que ela é uma pessoa corajosa, etc. E aí diz assim: ela vai voltar para a Terra numa tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. E ela então diz: isso não é abnegação nenhuma, eu só tenho que cumprir o dever. E informa para o André Luiz: as mães que não completaram a obra de amor que lhes foi confiada por Deus devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Eu não tenho sacrifício, o que eu tenho é obrigação. E aí o André Luiz, então, se empolga, né? Eu adoro essa empolgação dele. Você vai voltar breve? Né? Isso é muito legal ver você voltar, tudo, mas dá mais detalhe. A minha mãe, aproveita ele, voltou numa condição dessa, também para dedicar. Ele não perde a chance de trazer a família, mais ou menos como nós. Né? A gente já traz e ele faz a mesma política. Já quer ficar íntimo da senhora que diz: eu estou voltando numa pauleira. Imagina encarar 4 resgatados de regiões que estão lá bem diferentes da dela. Quer dizer, ela vem mesmo para cumprir uma tarefa espinhosa. E ela diz: não estou mérito nenhum. Ela fica com os olhos cheios de lágrimas, né? E dá a mão para ele, como no sentido de dizer: até logo, eu não quero conversar mais sobre isso. Se você puder me ajudar, tenha bons pensamentos para mim, né? O Manassés aproveita, então, para dar continuidade. Você recebeu os projetos e ela diz: nossa, não somente o dos futuros filhos, mas também a minha própria forma física. E você está contente? Ela diz: nossa, demais, muitíssima, né? Eu vou continuar devendo. E se despede. Aí, evidente, que a cara do André Luiz revela: mas ela vai voltar como? De que jeito é isso? E ele disse: olha, é um exemplo de ternura e devotamento. Agora, ela vai voltar de um jeito amigo. Lá atrás, ela teve 4 filhos que caíram na mais absoluta desgraça.
ela tinha umas noções de carinho que as mães têm que não são adequadas. Como o marido era alguém que tinha recursos, etc., sempre deu ao lar todos os recursos. Mas ela, ao invés de encaminhar os filhos para seguirem os passos do marido, ela tratou de viciá-los num excesso de meiguice desarrazoada, sem sentido. O que aconteceu com os 3 jovens do sexo masculino e a jovem do sexo feminino? Todos eles se perderam em desregramentos morais e físicos. E agora, a reencarnação deles foi por água abaixo. Acabaram perdendo os corpos muito cedo, em razão daquilo que tiveram por experiência. E ela, então, ao retornar, tomou ciência dessa condição. Se dedicou por 30 anos de trabalho na realidade espiritual para voltar. E agora, André, posso te dizer o seguinte: a experiência dela vai ser muito dura. 2 dos rapazes voltarão paralíticos. Um, inclusive, débil mental. E para auxiliá-la na gravidez, na viuvez precoce, perdão, o que significa que o marido dela desencarnaria bem cedo, ela vai ter uma filha, mas a menina virá com necessidades prementes de retificação. André Luiz está diante, então, de um quadro que é muitas vezes o quadro revelador das experiências com as quais nos deparamos na Terra. E que, por essa visão que ele nos oferece, nessa visita que faz a esse centro, dá uma ideia muito clara, de que a reencarnação é esse meio de depuração que os espíritos precisamos para nos tornarmos melhores. Não é uma passagem para nos conduzir a esta ou aquela situação de conforto ou desconforto espiritual. É uma oportunidade em que a gente tem a chance, então, como essa situação, né, de corrigir-se e de ajudar que outros se corrijam. Eles se perderam por conta própria. É evidente que cada um deles tem o seu livre-arbítrio. Porém, ela, na condição de mãe, ao invés de lhes corrigir aqueles defeitozinhos que os levaram a ser criaturas totalmente descompromissadas, ela passou a existência que eles tiveram ao seu lado, para usar uma expressão dos nossos dias, passando o pano. Tá, não tem problema, nosso filhinho, isso não pode ser contrariado. O que acontece se ele não quer trabalhar agora? O que acontece se ela não quer trabalhar agora? O que acontece se ele destruir o carro? O que acontece? O que acontece é isso. O espírito volta às vezes mais cedo, volta desacorçoado, volta desesperado, permanece como eles estavam, numa região obscura, e que nela permaneceriam até que ela volte, tenha condições de se desenvolver, encontre alguém ou reencontre alguém, se case, tenha as gravidezes, e aí comece a ver o fruto daquele processo todo. Então, vejam vocês, 30 anos de trabalho dela, mais o retorno à espiritualidade, à realidade espiritual, mais 30 anos de trabalho na realidade espiritual, mais outro tempo de reencarnação, meio século aí, foi embora. Foi embora. Meio século. Num raciocínio muito simplista. Muito simplista.
O que significa, então, que a coisa é realmente brava. O último caso para a gente analisar é o caso do companheiro que chega até ali e diz: eu não posso cair de novo na perturbação de ter um corpo em perfeita harmonia. Eu não posso. Né? Eu não posso voltar porque a sedução carnal é imenso perigo, e não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também dos que a recebem. A companheira então pede a ele um corpo feio, feio, feio. E o Manassés diz: fica tranquilo, eu vou trabalhar para que você tenha, então, um corpo que não desperte este problema que você quer evitar. Aí a gente do lado de cá olha uma situação e entende que há um desprestígio. Puxa, Deus o marcou em uma pessoa feia dessa, como é que pode ter? O Espírito pediu. A beleza que vale não é a transitória. A transitória pode nos encher os olhos. A beleza que vale é a interna, a perene, aquela que o Espírito detém, o Espírito de servir, de ajudar, de amparar. Então, as restrições que os nossos corpos eventualmente possam ter significam, muitas vezes, se não se trata de processo expiatório, mas aí é um outro assunto, nós não estamos tratando de processo expiatório. Essa parte já ficou seccionada. Nós estamos tratando de trabalhadores, de pessoas que vieram, alguns até na condição de chegar a de missionários, como era o primeiro caso. Nós estamos vendo que o espírito, detendo condições, pede as limitações para que o veículo físico não o faça se perder naquelas 5 questões que eu destaquei e disse que era um parágrafo que a gente poderia encerrar a nossa conversa. A parte final do capítulo é uma parte em que ele retoma temas que com Alexandre ele já havia visto. Né? Ele entende, então, agora o papel que a reencarnação tem, o quanto a compreensão da sua relevância pode nos ajudar e muda de assunto completamente. Ele vai falar do quanto a medicina pode ser diferente em um futuro onde a realidade do espírito for compreendida. Então, vem aí um grande discurso feito pelo Manassés, do qual eu vou destacar um único parágrafo, logo no começo, porque ele mostra para a gente o quanto é importante essa compreensão. Eu destaquei nos livros, para tratar a respeito desse tema, 2 escritos por médicos, um pelo Ricardo de Bernardi e outro escrito pelo Décio Iandoli. E eu não fiz essa indicação sem esse propósito que agora eu revelo, porque esses 2 médicos, ao lado de outros, como a Marlene Nobre, ao lado de pioneiros como o nosso, como o amigo de Uberaba, o nome agora está me fugindo, mas vem já, que escreveu por intermédio do Carlos Bacelli, trabalhava com a psiquiatria numa área, doutor Inácio Ferreira, todas esses espíritos trazem uma contribuição para a visão médico-espírita muito relevante, porque eles constroem uma ponte que permite que eles conversem com colegas de trabalho
mostrando uma visão extracorpórea. A medicina dos nossos dias tem para com o corpo cuidados imensos, imensos. Porém, ela se restringe ao corpo e é necessário dar um passo além. A medicina humana, diz o Manassés, será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas, com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera das atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor, como nos ensinou Jesus, represente o maior papel. Tudo que vem depois é um esclarecimento disso, né? Porque o Manassés vai detalhar. Mas essa ponte que ele abre. Então, quando eu vejo a Associação Médico Espírita em nível nacional, a Paulista, que tinha na Marlene a sua grande incentivadora, aquela que existe em outros estados do Brasil, o caminho da construção de uma associação internacional, a gente vê o quanto isso é importante, né? E as visões externadas por esses dois autores que eu indiquei para vocês no início da nossa conversa sobre esses dois capítulos, elas já mostram esse avanço, porque eles escrevem de uma maneira a convidar os demais a que pensem naquilo que nós somos. Então, se o médico e outras profissões da área da saúde têm a concentração dos olhares para o corpo, tentando entender o funcionamento, buscando alternativas para moléstias, etc., 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 o que é meritório, é preciso alargar, porque aquilo que nós achamos ser o mais relevante do ponto de vista espiritual, não é. Os casos que passaram aqui, e são assim, aquela abertura que agora permite o André Luiz entender a situação do Sigismundo, ele já viu como é que a coisa se processa. Agora ele vai saber como se dá em Sigismundo. Mas antes, vai ser preciso superar a fase da aproximação. E aí que o Alexandre voltará. Nesse ponto é que o nosso estudo vai depois ter continuidade. Ok?